Nesta semana na novela Contigo Sim, Leonardo, chorando, desabafa e diz a Ângela que sua vida tem sido um verdadeiro inferno, pois descobriu coisas horríveis sobre sua mãe e seu passado. A moça argumenta que ele não deve julgar sua mãe, pois não sabe por que Mirtes fez o que fez. Destruído, o médico conta que o motivo foi o dinheiro. A enfermeira insiste em dizer que ele deveria escutar a versão da mãe, antes de qualquer coisa, mas o rapaz afirma que também já fez isso. Revoltado, o doutor explica que a mulher mentiu para ele durante 30 anos e continua enganando a ele e a todo mundo que está ao seu redor. Ele explica que tanto Júlio quanto Sandro sabiam que ela se vendia por dinheiro e ainda comenta que é muito triste saber que a mãe levava uma vida assim. Enquanto isso, naquela mesma noite, Pablo recebe alta do hospital. No dia seguinte, logo cedo, Álvaro continua sua reabilitação e aprende a fazer a mamadeira do bebê. Ele diz a Ângela que agora já pode cuidar sozinho de Josué, mas a moça diz que ainda não pode deixar a criança sozinha com ele. O rapaz fica muito nervoso e pede à moça que não o faça sentir-se como um inútil. Nesse meio tempo, Leonardo encontra Júlio na pracinha e diz que os dois precisam conversar. O médico tira o pigarro da garganta e, tentando conter o choro, pede desculpas pela forma como reagiu ao saber da verdade sobre Mirtes, mas se justifica revelando que se sentiu muito mal ao saber de onde veio. Mas o capitão conta que a mãe do rapaz e ele chegaram a viver juntos durante um curto período de tempo e eram muito apaixonados um pelo outro, e que apesar dela ter voltado para a vida que tinha, ela foi feliz com ele, e o rapaz foi o produto do amor dos dois. Leonardo pergunta se ele realmente também foi enganado por Mirtes, e com lágrimas nos olhos, o militar confessa que sim, mas, independentemente de qualquer coisa, gostaria que os dois se dessem uma oportunidade para tentar construir uma relação de pai e filho. Finalmente o rapaz aceita, e diz que quer conhecer melhor o pai. No consultório de Geraldo, Mirtes diz ao empresário que Samantha ficou muito mal com a carta que ele mandou e acha que o homem foi muito duro com a filha, mas ele explica que não podia mais deixar que Samantha destruísse também a empresa que ele e Beatriz construíram com tanto esforço. Inocente, Geraldo oferece a ela o antigo escritório de Álvaro para que possa trabalhar pela nova fundação e ainda aproveita para pedir que ela ajude Samantha a se reencaminhar na vida. Na pracinha, Leonardo chama Júlio de papai pela primeira vez, e entre lágrimas e sorrisos, os dois se emocionam. Mas o moço tem mais uma coisa para dizer. Ele quer saber o que aconteceu entre o capitão e Fedra. O homem começa a contar que a situação dos dois é complicada, mas o médico, abraçando o pai, diz que são as pessoas que tornam as coisas complicadas, e ele e a médica têm o direito de serem felizes. E enquanto no cortiço, Álvaro tenta fazer a cabeça de Clarinha para ajudá-lo a reconquistar Ângela, no hospital, a reunião com os acionistas começa. Antes de Geraldo começar a falar, Martim, um dos sócios, diz que não aceita a saída do empresário da liderança da empresa e que não confia em Samantha para manejar o negócio. Educadamente, o empresário agradece, dizendo que sua decisão já está tomada e não vai mais ficar nas empresas. Ele ainda comunica que vai passar suas ações para a dela e para a Ângela. Geraldo ainda completa, informando que uma parte das ações também vai para Josué e o restante será dividido entre a Fundação Vega e a nova fundação. Do outro lado da cidade, Fedra está pegando um táxi com suas malas, pronta para viajar. Mas Júlio aparece bem na hora e pede à médica para não ir embora. Na sala de Geraldo, Samantha tem um piti e manda todo mundo sair para que possa conversar com seu pai em particular. Descontrolada, a moça diz que o pai está completamente louco e avisa que não vai permitir que duas vadias assumam o controle de sua empresa e sua decisão vai pesar contra elas. Geraldo, então, pergunta se por acaso a filha o está ameaçando e a moça diz que ele pode interpretar suas palavras como quiser. Tentando manter a calma, o empresário pergunta: "O que você vai fazer, filha? Vai matá-las como você tentou fazer com o bebê de Ângela?" Surtada, a mulher joga tudo que está na mesa do pai no chão e avisa: "Jamais volte a repetir isso." Mas o empresário, sem se alterar, diz à filha que prefere deixar as fundações e a empresa nas mãos de gente boa, capaz de ajudar os outros, o que afinal, sempre foi o objetivo do negócio. Ele ainda joga na cara da moça que ela está doente da cabeça, por causa de sua ambição. E a única coisa que sabe fazer é se destruir e destruir todo mundo que a rodeia. Mas a moça resolve dizer que o homem não é mais seu pai, e talvez seja mesmo melhor que ela não volte a vê-lo nunca. Geraldo quer continuar a reunião, mas a mascarada diz que ele pode continuar com aquela farsa, mas não precisa mais contar com ela. Do outro lado da cidade, Fedra diz a Júlio que sente muito, mas não pretende abandonar seus planos por uma pessoa que não soube lhe dar valor.
Porém, o capitão tem uma carta na manga. Ele saca uma passagem para o Canadá do bolso e, mostrando o bilhete para a médica, diz que se realmente ela acha que os dois não têm futuro juntos, ele rasga o ticket, prometendo não incomodá-la mais. O militar declara seu amor pela médica e ela não resiste, dizendo que também está apaixonada por ele. Ângela chega em casa e percebe que Álvaro está morrendo de dor de cabeça. Ela resolve fazer uma massagem no rapaz e ele aproveita para tentar tocá-la. A moça foge, mas, usando seu charme, ele pede para tocar no rosto da enfermeira e lasca um beijo nela bem na hora em que Leonardo está chegando à casa da enfermeira. Ângela empurra o rapaz e sai correndo atrás de Leonardo, que vai embora furioso. A moça tenta explicar que Álvaro a pegou desprevenida, mas o moço joga na cara da enfermeira que o que mais o deixa chateado é que ele avisou que isso iria acontecer, e foi ela quem proporcionou a oportunidade, quando levou o ex para morar em sua casa. Júlio vai ver Mirtes em seu novo escritório e diz a ela que está indo embora para sempre. E no cortiço, Ângela mete a mão na cara de Álvaro, dizendo que para beijá-la ele não sente dor de cabeça, e ainda xinga o rapaz, dizendo: "Você não se cansa de me prejudicar?" Mas o falcatrua se faz de bonzinho e pede desculpas, dizendo que foi um impulso que não pode controlar. Ele ainda diz que não tem culpa de Leonardo ter aparecido de surpresa. Ângela deixa claro que ele não tem direito de tocá-la, e que seu amor se chama Leonardo, avisando que, se o cara se passar mais uma vez com ela, pode tratar de arrumar as trouxas e vazar de sua casa. E no escritório de Geraldo, o contador da empresa diz que o empresário precisa estar a par da situação financeira do consórcio antes de deixar o cargo. Nancy, que está acompanhando a reunião, fica preocupada. O homem explica que a dívida da empresa acabou se tornando uma bola de neve, porque Álvaro, quando era diretor administrativo da companhia, acabou não pagando 2 parcelas, e os juros aumentaram mais ainda. Por mais que Nancy diga que talvez aquele não seja um bom momento para deixar a empresa, o empresário manda o contador preparar os relatórios para serem apresentados aos acionistas. Ele ainda confirma que, sob a direção correta, o consórcio vai se reerguer, e por isso não muda sua decisão de ir embora. No escritório novo de Mirtes, o bicho pega, e ela e Júlio acabam discutindo. Apesar da mulher dizer um monte de besteira para o sujeito, ele joga na cara dela que já fez as pazes com Leonardo, que aliás, a detesta, e só está ali para dizer que vai embora. O homem ainda conta que tem certeza que foi ela quem mandou matá-lo, e também foi a responsável pela doença de sua esposa, que acabou tirando sua vida, mas lhe faltaram provas para colocá-la atrás das grades. Sem perder a empáfia, a mulher chama o militar de fracassado, mas ele esclarece que sua vingança acabou, pois ela mesma está se destruindo e vai acabar sucumbindo por causa de suas atitudes e de seu passado obscuro. Mirtes tenta revidar, mas o sujeito resolve desabafar e atesta que ela nunca soube o que é amor e afirma que, pouco a pouco, ela está ficando cada vez mais sozinha, pois Sandro morreu, Geraldo não a quer, e o filho, pouco a pouco, está se dando conta de quem realmente a mãe é. Furiosa, a mulher atira coisas no militar e ainda joga tudo o que está na mesa, no chão. Em outra ala do hospital, Ângela corre atrás de Leonardo tentando explicar o que aconteceu na noite anterior. De repente, ele pega na mão da enfermeira e a leva para um quarto vazio, dizendo que Salma está ali, e não quer problemas nem escândalos. Ângela tenta beijar o rapaz, mas ele a rejeita. A moça diz que, se ele não quer beijá-la, então, que pelo menos a deixe explicar o que aconteceu. O moço, cheio de ciúmes, pergunta se ela não poderia ter evitado o beijo de Álvaro. Chateada, a enfermeira explica que o rapaz forçou a situação e jamais poderia gostar de alguém que arruinou sua vida. Nélida chega correndo procurando por Leonardo e, ao ver Salma, pergunta se ela não viu o médico, pois surgiu uma emergência com um dos pacientes. Dentro do quarto, o rapaz escuta e comenta que não pode sair dali por causa da bruaca que está no corredor. Ângela pede que ele a escute por um momento, mas o rapaz diz que às vezes fica com ódio de si mesmo, por amar tanto a enfermeira. Enquanto isso, Salma encontra Galego, que está tratando de um outro paciente. Porém, o rapaz reconhece a grávida. No cortiço, Álvaro conta a Clarinha que roubou um beijo de Ângela, mas a garota resolve aconselhar o pai a pedir desculpas para a moça. E no hospital, Leonardo percebe que a barra está limpa e quer sair do quarto. Porém, Ângela resolve contar que Salma continua tentando prejudicá-la e diz que ela foi ao cortiço e a encontrou com Josué no colo. Por isso, quer a moça fora de sua vida para sempre. Inak conta a Salma que ele caiu de uma escada e acabou se machucando. Os dois conversam e ele diz que já ficou sabendo que ela, finalmente, se casou com Leonardo.
O rapaz ainda lembra que quando os dois estavam viajando pela Europa, ela sempre disse que não queria ter filhos, e agora aparece grávida. Nesse meio tempo, Ângela conta a Leonardo que, no dia que encontrou Salma com Josué no colo, a moça a ameaçou, dizendo que, se ela não se afastasse do médico, iria se vingar em seu bebê. Mesmo com a gravidade da situação contada pela enfermeira, os dois acabam discutindo mais uma vez. O doutor volta a falar de Álvaro e acaba deixando a moça sozinha. Na enfermaria, a conversa entre Salma e seu antigo amigo continua, e o rapaz aproveita para cantar a grávida, dizendo que daria tudo para sentir novamente a pele dela, agarrando as mãos da moça. Salma se livra do carinho do moço, e diz que agora ela é uma mulher casada e fiel. Inhaque lembra que a moça, no passado, não perdeu tempo para atrair Leonardo, que na época era seu noivo, para viajar com ele pela Europa, e acha estranho a nova atitude da ex-amante. Salma manda o rapaz falar baixo e diz que agora sua vida é com Leonardo, mas ele não desiste e lasca um beijo na moça. Sem jeito, ela diz que os dois precisam conversar e combina de encontrar o moço mais tarde, em seu apartamento. No escritório de Geraldo, Dário fica sabendo que Luz foi contratada como sua assistente. O empresário manda a secretária treinar a nova contratada, e as duas, acompanhadas de Dário, saem da sala, prontas para pôr as mãos à obra. Sozinha com o chefe, Ângela pergunta como foi a reunião com os acionistas. O empresário revela que foi tudo muito tenso, principalmente por causa do comportamento de Samantha, que gritou, o humilhou e o ameaçou. Ele conta que a moça ficou irada quando soube que ele tinha deixado suas ações para as duas fundações do hospital, para a dela, para Josué e para a enfermeira. O homem explica que Samantha não aceitou ter ficado de fora da distribuição das ações, principalmente quando descobriu que tanto ela quanto ele ficaram absolutamente sem nada. Assustada, Ângela comenta que não está entendendo muito bem o que o empresário está dizendo e o aconselha a não cortar a moça dessa maneira. Mas Geraldo afirma que, na verdade, a filha continua dona das ações que deixou sua mãe e que sua decisão já está tomada, não pretendendo voltar atrás. Já em casa, mas ainda na cadeira de rodas, Pablo procura por emprego. O moço chega a ficar feliz da vida com uma oportunidade que apareceu, mas é obrigado a desistir da vaga, pois o job fica em outra cidade. Algumas horas mais tarde, Salma chega ao apartamento de Leonardo, acompanhada por Inhaque. A moça vai direto ao assunto e diz ao ex-amante que precisa de sua ajuda para se livrar de uma vadia que anda se metendo em seu casamento. O rapaz percebe o ódio de Salma pela moça e ela confirma, dizendo que a tal mulher é uma mosca morta, que se faz de vítima para todo mundo e sempre se joga no chão para que alguém a levante e comenta. Ela é uma trapaceira, manipuladora que só quer se aproveitar das pessoas de bom coração com suas mentiras e enganações. Para a situação ficar mais dramática, Salma diz que o marido está a fim de trocá-la pela tal Maria Gasolina, e toda melosa, pergunta ao moço se ele vai ajudá-la a salvar seu casamento. Desconcertado, o rapaz, que estava com outra ideia na cabeça, diz que infelizmente não vai poder fazer aquele favor, pois não quer se meter em problemas. Mas a nojenta não desiste e começa a negociar, dizendo que também poderia ajudar o ex-amante. Ela lembra que pode convencer o pai do rapaz de que ele não é o imprestável que o homem pensa que ele é. Inhaque abre o maior sorriso e diz que o papo está começando a ficar interessante. Ele pede a Salma que conte os detalhes de seu plano. No cortiço, Adela e Geraldo tomam um suco no pátio e a mulher pergunta se ele vai mesmo deixar para trás tudo o que construiu. O homem diz que sim, mas ela e Josué estão protegidos, pois tratou de deixá-los amparados financeiramente. Adela diz ao namorado que não quer nada e pede para mudarem de assunto. Geraldo começa a chorar e conta que está com o coração partido por ter tomado sua decisão em relação a Samantha, revelando que não se conforma em ver sua filhinha transformada em uma pessoa tão cruel. Adela consola Geraldo, dizendo que ele sempre foi um homem que lutou contra a adversidade e pode contar com ela para o que for. O empresário diz que agradece todos os dias, mesmo com a situação com Samantha, a vida por ter colocado a namorada em seu caminho. Os dois se beijam apaixonadamente, ali mesmo, sentados em 2 caixotes de madeira e bebendo em copinhos de plástico. Ângela entrega a Mirtes os documentos que comprovam as doações que recebeu. A mulher conta que conseguiu uma reunião com um amigo seu, muito rico, que pode doar uma boa quantia para a fundação. Na pediatria, Dário dá as primeiras orientações à Luz, que está começando em seu novo trabalho. Mas Samantha aparece e transforma a coisa no maior babado, pois começa a gritar, perguntando o que aquela infeliz está fazendo ali.
O pediatra diz que a moça é sua assistente e foi contratada diretamente por Geraldo, mas a ex-influencer diz que não concorda e manda a Luz embora. Porém, a mocinha resolve enfrentar a mascarada e deixa bem claro que só arreda o pé dali se Geraldo mandar. Dário se mete e informa a Samantha que, como chefe da pediatria, tem o direito de contratar quem quiser e, portanto, é melhor ela ir dando-o fora, pois ele tem muito o que fazer. Mas a mascarada não consegue deixar de destilar seu veneno e avisa ao médico para ele se cuidar, pois ela vai estar no calcanhar dele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Clarinha e Sebastião contam a Álvaro que conseguiram passar na etapa do concurso e agora precisam ir para Barcelona. Ele acaba confessando que talvez tenha julgado Dário muito duramente, pois percebeu que realmente o pediatra ama sua filha, já que a deixou livre. Sebastião resolve abrir o bocão e afirma que o sujeito não é homem para Clarinha, e Álvaro concorda. No quarto, enquanto Abel termina a tarefa dada pelo professor, Nancy baba nos brinquedinhos que comprou para o bebê que está esperando. O rapaz, no entanto, fica incomodado com a situação e diz para a advogada parar de gastar tanto, pois ele está desempregado. Mas a mulher, com toda a paciência, explica que os dois são um casal e se ela pode bancar tudo naquele momento, mais tarde ele poderá fazer o mesmo, pois está estudando para ter uma profissão e aí sim poderá tratá-la como ela merece. Na casa ao lado, Clarinha se irrita com o papinho que tá rolando e deixa claro que nem Sebastião, nem seu pai têm o direito de dizer o que ela deve ou não fazer em relação a Dário, pois esse é um assunto dela e de mais ninguém. O desenhista fica bravo e vai embora, enquanto a mocinha resolve confessar ao pai que tem sentimentos pelo moço, mas não sabe bem o que é. E na cozinha da casa dos primos, Ed se diverte fazendo comida com as crianças, quando Estrelinha começa a tossir e pergunta por que ela não consegue se curar, do mesmo jeito que as outras crianças fazem, deixando o rapaz numa saia justa. Abel vai ao quarto de Pablo, e os dois se lamentam por estarem sem emprego, enquanto as suas mulheres estão mandando bala e mantendo todo mundo. O motorista diz que continua sonhando com seu negócio de limusines, e o mecânico, comentando que já nem se lembrava mais disso, concorda que o negócio não é má ideia, mas sempre faltou grana. Do nada, Pablo sugere que os dois peguem um empréstimo para começar o negócio. E animado, Abel topa, determinando que o primo dirige, enquanto ele cuida do carro. Nesse meio tempo, Ed explica a Clarinha que ela é soropositivo e por isso precisa se cuidar muito, pois o vírus que ela tem é muito difícil de erradicar. O estudante também explica que a menina tem que ter cuidado para quem fala sobre sua doença, pois as pessoas têm preconceito, mas promete sempre estar presente para defendê-la e apoiá-la. No hospital, Geraldo, todo alegre, oferece o cargo de diretor-geral do Hospital Vega para Leonardo, que diz não poder aceitar, pois tem outros sonhos, mas indica Dário, afirmando que, além de suas habilidades de médico e administrador, também mudou muito e é perfeito para o cargo. Geraldo resiste um pouco por causa do passado do pediatra, mas Leonardo diz que põe sua mão no fogo pelo rapaz. Mirtes, por sua vez, chama Ângela e conta que recebeu a notícia do governo federal de que a fundação já tem os terrenos para construir o tão sonhado hospital da enfermeira. E a falsa, assim que a moça fecha os olhos para agradecer a Deus pela boa notícia, faz a maior cara de nojo, mas muda rapidinho a fisionomia, antes que Ângela perceba quais são suas verdadeiras intenções. No cortiço, enquanto lavam roupa, Guibo e Clarinha conversam sobre a doença da menina. Um dos vizinhos escuta o papo e sai correndo assim que ouve a sigla HIV. As crianças inocentes continuam conversando sem perceber o que acabou de acontecer. O homem volta de luvas de borracha e um borrifador com álcool. Ele começa a higienizar o tanque onde as crianças estavam, e Guibo acha estranho. Curioso, o menino pergunta o que ele está fazendo, e o sujeito responde que está desinfetando o tanque para não se infectar com o vírus daquela orfanzinha. Guibo parte para cima do cara, avisando para ele não falar assim com sua amiga, e Estrelinha pergunta por que ele está dizendo coisas tão feias. O sujeito esborrifa na cara das crianças e manda a garota se afastar dele, chamando a menina de infectada. Mas Ed, que ouviu toda a gritaria, engrossa a voz e diz: "Você trate de se retirar ou parto a tua cara. Com minha filha você não vai falar assim. Ficou claro?" Empunhando o frasco com álcool, o vizinho responde: "Então trate de que ela não chegue perto de mim, pois todo mundo sabe que o que ela tem é muito perigoso e muito contagioso." Indignado, Ed parte pra cima do cara e grita: "Antes de abrir essa sua boca imunda, você deveria lavá-la com sabão, porque você não sabe o que está dizendo. Ninguém se contamina com o HIV assim tão fácil." Para seu governo,
Esse vírus não pode ser transmitido nem pelo toque, nem pela saliva, e muito menos pela convivência, seu ignorante. O baixinho, sem baixar o borrifador, tenta dar uma de macho e pergunta do que Ed o chamou. O moço repete: te chamei de ignorante, burro, inculto, estúpido e asno. Mas se você quiser, posso aumentar a lista. Portanto, nem tente se meter de novo com Estrelinha. Dando um tapa no frasco que está na mão do rapaz, Ed manda o homem usar aquilo para limpar seus intestinos, antes de voltar a pronunciar o nome de sua filha novamente. Em seu escritório, Geraldo não consegue esquecer as últimas palavras de Samantha, quando ela lhe disse que não sentia mais nenhum amor por ele, afirmando que agora ele é seu pior inimigo. Mas Angela chega, toda saltitante, e conta a novidade sobre os terrenos em Real del Mar. Mas a enfermeira se dá conta que o empresário não está bem, e já sabe que é por causa da filha. O empresário resolve contar que, durante a reunião de acionistas, Samantha o declarou como inimigo, dizendo que não o considerava mais seu pai. Mas Angela, que sempre tem uma palavra amiga, lembra que muitas vezes as pessoas só dão valor umas às outras, quando as perdem, e tem certeza que com a partida do empresário, Samantha vai repensar. Em seu consultório, Leonardo recebe Garcia e pergunta a ele se pode ter acesso à agenda de Benjamin. O policial quer saber por quê, e o médico conta que precisa localizar uma tal de Úrsula, que pode ser a chave para muitas questões. O inspetor concorda e avisa que vai mandar um e-mail com todos os telefones que estiverem cadastrados nas coisas de Benjamin, mas Leonardo resolve perguntar por que não pode ver a agenda. Garcia então explica que seu colega era meio bagunçado e gostava de anotar as coisas em todos os lugares, mas vai reunir os dados e mandar tudo o mais breve possível. Aproveitando a oportunidade, o detetive aconselha Leonardo a dar uma olhada nas coisas da mãe, pois pode ser que encontre alguma coisa que o leve ao que está procurando. O policial propõe um trato. Ele pede a Leonardo que consiga localizar o telefone que está procurando e ele disponibilizará hackers que poderão tirar a senha do celular e pegar todas as informações que precisam. Minutos mais tarde, na sala de Geraldo, Dário, animado, conta que a pediatria está indo muito bem. Ele diz que também estão progredindo dentro da Fundação Vega, e aproveita para elogiar, dizendo que esta foi a melhor ideia de todas, pois tem conseguido ajudar muita gente. O empresário conta que sabe que o rapaz está ajudando Leonardo com a parte administrativa, e ele, ainda mais contente com o reconhecimento, diz que tem tentado manter tudo como manda o figurino na fundação. Dando um basta na troca de gentilezas, Geraldo diz que precisa fazer uma oferta ao rapaz, e afirmando que acredita que as pessoas merecem uma segunda oportunidade, conta que quer que ele seja o novo diretor-geral do Hospital Vega, assumindo seu lugar. Emocionado, o pediatra nem sabe o que dizer, mas Geraldo o abraça e deseja que ele tenha muito sucesso, mas avisa que as dificuldades com Samantha vão aumentar. Enquanto isso, Angela aparece de surpresa no apartamento de Leonardo e diz a Salma que é melhor ela se manter bem longe de Josué. A cínica resolve tirar sarro da enfermeira e pergunta se a moça ficou com medinho, quando a viu tão perto do bastardinho. Mas Angela, decidida, avisa que se ela tentar de novo, vai se esquecer que a moça está grávida e ainda vai fazer de tudo para interná-la como louca. Salma se defende e diz que não está maluca. Ela afirma que está apenas lutando pelo que é seu por direito. Fechando a porta na cara da enfermeira, lembrando que deixou bem claro que, se ela não se afastar de Leonardo, quem vai sofrer é a criança. Angela mete o pé na porta e, olhando bem na cara da desbotada, diz: tente e vai ver como te arranco os olhos dessa tua cara imunda. Mas Salma, levantando o dedo, diz: estou grávida, idiota. Você não pode tocar em um fio de cabelo meu. Assim, quem vai arrancar os olhos do teu filho sou eu. O que você acha? A resposta foi a marca dos 5 dedos da mão da enfermeira bem no meio da cara da safada. Antes de ir embora, Angela diz que um bofetão não pode prejudicar a saúde do bebê que ela está esperando, mas adverte a infeliz que, como mãe, vai defender seu filho, mesmo se tiver que passar por cima de quem quer que seja. No consultório do pseudo-irmão, Leonardo dá os parabéns a Dário pela promoção, mas acaba dizendo que está cheio de dúvidas em relação a Angela. O pediatra afirma que não pode jurar que a moça não o ama mais ou sente alguma coisa pelo ex, pois, usando seu exemplo, lembra que a primeira mulher que ele realmente amou foi Clarinha, e um amor assim não se esquece facilmente. Leonardo fica ainda mais triste e cheio de caraminholas na cabeça, mas o pediatra deixa claro que tem certeza absoluta de que a enfermeira o adora, e naquela noite, Júlio se encontra com Leonardo e Dário no apartamento do pediatra. O militar diz que está partindo com Fedra, e feliz da vida,
Conta que sente como se os dois médicos fossem seus filhos. Geraldo vai até a sala de Samantha, entregar sua demissão e dizer que será substituído por Dário. O homem começa a passar mal ali mesmo no corredor, mas a moça nem percebe, pois está ocupada gritando feito louca, chamando o pai de traidor e tudo mais. Ângela chega bem na hora em que o homem desmaia e começa a gritar para Samantha que o pai dela está passando mal. A enfermeira corre para ajudar o empresário que não reage. Samantha tem um ataque histérico e não sabe se pede ajuda ou segura a máscara. Ela se atira no chão, dizendo que seu papaizinho não pode morrer. Galego chega e Ângela trata de conter a maluca, enquanto o médico aplica os primeiros socorros e o doutor manda a enfermeira buscar ajuda. No apartamento de Dário, quando os rapazes estão se despedindo de Júlio, o celular de Leonardo toca. Ele diz ao pediatra que é Nélida, do hospital. O rapaz desliga o telefone e conta a Dário que Geraldo está mal. Os dois saem correndo. No hospital, Samantha chega correndo, mas Nélida diz que não há mais nada que possa ser feito. Galego, por sua vez, constata o óbito e a moça se atira na maca do pai, chorando. Na periferia, durante o jantar da grande família, Abel conta que ele e o primo decidiram abrir seu próprio negócio de limusines. Mas Nancy lembra que, antes de mais nada, os primos precisam quitar a dívida que tem com Félix. Pablo comenta que a polícia já está procurando pelo bandido, e Guibo, que estava acompanhando a conversa dos adultos, pergunta o que vai acontecer com seu pai quando for preso. No hospital, Leonardo tenta acalmar Ângela depois do que houve com Geraldo. Porém, Samantha aparece, gritando que foi a enfermeira quem matou seu pai. Leonardo é obrigado a segurar a moça, que está totalmente descontrolada. A enfermeira aproveita e joga na cara da maluca que, se alguém ali tem culpa de alguma coisa, é ela, pois suas atitudes e seu egoísmo foram que a separaram de Geraldo. A moça ainda diz que o empresário amava muito a filha e fez tudo por ela, mas só o que recebeu de volta foi ódio e desrespeito. Samantha, ainda mais descontrolada, diz que a filha do empresário é ela, e Ângela argumenta que, neste caso, ela deveria se portar como tal. A enfermeira adverte a moça que pretende cumprir na íntegra a última vontade do pai dela e conta que o empresário queria ser velado no cortiço. E na periferia, o jantar da família está quase no fim quando Luz recebe uma ligação e fica sabendo que Geraldo faleceu. Chega o dia do velório do empresário, que está sendo realizado no pátio do cortiço, como ele queria. A imprensa local dá ampla cobertura sobre o acontecimento. Um repórter que estava na frente do cortiço fazendo um boletim ao vivo, vê Samantha chegando de carro acompanhada por Mirtes. A moça, com um lenço preto de cetim na cabeça e máscara nova, passa pelo jornalista, tapando o rosto e sem dar uma palavra. Quando a moça entra no local, o clima fica ainda mais pesado. Não demora muito e Samantha começa a dar outro ataque de pelanca e começa a socar o caixão do pai, dizendo que ele preferiu ficar com aquela gente do que ficar com sua própria filha. Mirtes resolve se sentar ao lado de Adela para provocar a mulher. Destilando todo o seu veneno, a megera manca diz: "Mas olha, vejam só, aí está você com essa sua cara de vítima. Você está chorando por quê? Ah, já sei. Geraldo morreu antes que você conseguisse colocar a mão na sua fortuna, não é verdade? Mas tenho certeza que você sabe que não passou de um fogo de palha para ele. Afinal, Geraldo jamais se envolveria com uma pé rapada como você." Sem ter mais nada para dizer, Mirtes vai abraçar Samantha, que não sai de perto do caixão. Do outro lado do pátio, Salma se aproveita da tristeza de Leonardo para se agarrar no rapaz. Ângela começa a servir um café para os presentes e a maluca, histérica, ao ver a moça começa a gritar e diz: "Te odeio. Você me separou de meu pai. Ele morreu me odiando e foi você quem o colocou contra mim." A enfermeira enfrenta a mulher e diz que deseja, pela memória do falecido, que um dia ela responda por seus problemas. Samantha mete a mão na cara de Ângela. Leonardo se levanta para defender a moça, mas Dário e Salma seguram o rapaz. Ângela, calmamente e olhando bem na cara da maluca, diz que talvez o que Samantha precisa é se lembrar quem era seu pai. A moça tenta dar mais um piti, mas Mirtes tenta convencê-la a ir embora, porém a moça não se mexe. Uma das vizinhas chega perto do caixão para se despedir do empresário e a ex-influência a escorraça. Como Ângela não admite que seus amigos sejam maltratados, vai de novo enfrentar a desmiolada e diz que todo mundo ali gostava muito de Geraldo e, portanto, pede a ela que respeite a todos. A discussão começa novamente e a enfermeira diz que não é possível que ela não respeite nem o velório do próprio pai. Mas a mulher não cala a boca e diz: "Você se acha muito especial, não é? Deve pensar assim porque conseguiu roubar o carinho dos meus pais."
Porém, Ângela, disposta a colocar os pingos nos is, diz que a moça perdeu sozinha o carinho de Geraldo e Beatriz. E como não tem mais nada para dizer, agora Samantha acusa Ângela de ter metido na cabeça de seu pai que o certo era ser pobre. Berrando, a moça diz: "Se meu pai quiser ser enterrado no meio da pobreza, tudo bem, mas eu estou vazando, pois de qualquer maneira, como ele mesmo disse, já não sou mais sua filha." Mirtes sai carregando Samantha e Salma vai atrás. As três chegam na mansão minutos depois, mas a influência não consegue parar em pé. Mirtes reclama que ela foi tomando um monte de remédio com álcool durante todo o caminho e já basta. Salma não sabe se segura a barriga ou a amiga, que não conseguem nem acertar a bunda no sofá. Mas a doida resolve se arrastar pelo chão até uma fotografia do pai e, chorando, continua dizendo que foi a maldita da Ângela quem roubou o amor de seus pais. As mulheres conseguem arrastar a moça de volta ao sofá, que grita por uma bebida. Salma providencia um uísque, mas diz que vai à cozinha preparar um café. Nesse meio tempo, Mirtes consegue fazer com que Samantha durma ali mesmo, mas, pegando a foto do empresário, comenta que o homem partiu sem saber com quem ele trabalhava, e sorri, fazendo a maior cara de vitória. O velório termina, e Ângela entrega à mãe uma carta de Geraldo explicando que está mandando as passagens para que ela possa encontrá-lo e viajar pelo mundo. A dela resiste um pouco, mas acaba aceitando a ideia. Alguns dias depois, o trio do mal está reunido na mansão Vega para aprontar mais uma. Samantha, depois de fechar negócio com o advogado, conta a Mirtes e Salma que não vai permitir que aquela enfermeira estúpida fique com o que é seu de direito. A socialite comenta que a moça até pode entender de medicina, mas quanto a negócios, é um zero à esquerda. Cheia de confiança, Samantha argumenta que nasceu dentro daquela empresa e sabe perfeitamente como manejá-la a seu favor. Porém, a mãe de Leonardo resolve perguntar como a moça pretende fazer para evitar que as ações de Geraldo fiquem nas mãos de Ângela e Adela. A ex-influência, então, lembra de uma conversa que teve com o advogado, quando pediu ao homem para encontrar uma maneira de que ela possa ficar com as ações do pai. O homem, na ocasião, explicou que existe uma forma arriscada, contando que, segundo os estatutos, um sócio, antes de passar suas ações para outra pessoa, é obrigado a oferecer essas ações aos demais acionistas. Ele explica ainda que Geraldo fez isso, mas todos assinaram o documento de maneira individual, e se esses documentos desaparecessem, não haveria como provar nada, e as ações do empresário passariam imediatamente para o nome da filha, como herdeira. Porém, para isso, ela teria que subornar cada um dos acionistas da empresa. Mirtes se surpreende com a estratégia da comparsa e as três comemoram, dizendo que a sorte de Ângela está para mudar de vez. Álvaro, por sua vez, continua viajando na batatinha e diz ao filho que logo Ângela vai se dar conta de que os dois são a sua verdadeira família. Leonardo, obcecado em descobrir toda a verdade, começa a procurar pela tal Úrsula, ligando para todos os números de telefone que recebeu por e-mail de Garcia. Em seu esconderijo, Félix comemora com Baldomero o novo golpe que vão dar naquela noite. O bandido diz que tudo vai ser um sucesso, pois vai pegar bem na jugular. No cortiço, o vizinho preconceituoso vai pedir desculpas para Estrelinha pelas bobagens que falou para a menina no outro dia. E no hospital, Leonardo pede a Ângela que o ajude a distrair sua mãe por alguns minutos, pois precisa futricar nas coisas dela, avisando a moça que depois vai explicar tudo direito. Ângela e Ed chegam à sala de Mirtes dizendo que tem um senhor que precisa fazer uma doação e quer falar diretamente com ela. Ao chegarem na recepção, Ed dá uma enrolada e diz que vai procurar o homem do lado de fora, enquanto Leonardo entra no escritório da mãe sem ser percebido. Enquanto Leonardo recebe as orientações do hacker para entrar no celular de Mirtes e roubar os dados, Ed finge estar falando ao telefone com o tal sujeito. O moço conta que o empresário teve um imprevisto e se atrasou, mas deve chegar em alguns minutos. Mirtes pede para falar com o cara, mas o estudante alega que ele é muito tímido e acabou de desligar, mas fez questão de dizer que quer conhecer a socialite em pessoa. Ed começa a elogiar a mulher, dizendo que sua figura inspira confiança e coisa e tal. Mas Ângela percebe que a louca está a ponto de desistir e prega a maior mentira dizendo que o sujeito acabou de receber uma herança. Para enfeitar mais a história, a enfermeira revela que o homem quer doar uma parte deste dinheiro para a fundação, lembrando que foi ela mesma quem disse que não poderiam desprezar nenhum centavo, mas acredita que a doação seja de alguns milhões. No escritório da mãe, Leonardo consegue terminar o que estava fazendo e sai de fininho fazendo sinal para Ed.
O rapaz, como bom ator que é, diz que está recebendo uma mensagem e deve ser do amigo, dizendo que já chegou. Mas, fingindo ler, o rapaz, se fazendo de decepcionado, se vira para Angela e diz: "Ai, não é possível. Esse irresponsável está me mandando mensagem dizendo que não vai vir e ainda quer marcar um encontro no bar Mosca Azul. Conheces, Mirtes? É um bar que está muito na moda, Haim." Furiosa, a mulher diz que não conhece o lugar e ainda dá uma bronca nos dois, dizendo que, da próxima vez, é melhor os dois darem um jeito de marcar uma reunião formal. No cortiço, Abel encontra um envelope endereçado a Pablo. O rapaz abre e encontra as chaves do carro de Geraldo, além de uma carta. No bilhete, o empresário diz que o rapaz sempre foi um funcionário fiel e, além disso, o considera como um filho muito querido. Ao continuar lendo a carta, Pablo descobre que o patrão deixou seu carro para ele, para que comece seu negócio de carros, que tanto sonhou. No hospital, Ed vai falar com Dário, para tentar conseguir um trampo fixo no hospital e adotar Clarinha. A menina chega, acompanhada de Gibo e Nélida, e o pediatra aproveita para perguntar se a menina gostaria de morar definitivamente com o residente. A garota responde que sim, mas sabe que é difícil, pois o processo de sua adoção exige muitos requisitos. Nesse meio tempo, Inak chega à casa de Angela como se fosse um investidor, dizendo que não teve como encontrá-la no hospital. O rapaz começa a conversa elogiando a moça por sua força e coisa e tal, e a pateta cai na conversa. O moço pergunta se pode pagar em dinheiro vivo, pois não vai ter tempo de passar no banco, e pede para ela que fique com a doação para depositar no dia seguinte. A moça, iludida, cede e ainda passa um recibo para o vigarista. Nesse meio tempo, Mirtes manda Nancy para Real del Mar naquele mesmo dia, para verificar os aspectos legais dos terrenos comprados pelo governo. Assim que a advogada sai, a socialite liga para Samantha avisando que se livrou de Nancy, que vai naquela mesma noite para Real del Mar. Em seu quarto no cortiço, Angela, feliz da vida com os resultados que está tendo na fundação, guarda os recibos na gaveta chaveada de seu criado mudo. E na empresa, Samantha começa a reunião com seus acionistas, dizendo que precisam retificar a decisão de seu pai de doar suas ações para Adela, Angela e Josué, e que também precisam decidir sobre Dário, que está presente na reunião. O pediatra é pego de surpresa quando os sócios não só votam pela retificação proposta pela moça, como também descobre que a nova diretora-geral do hospital é Samantha, que tem o apoio de todos os associados da empresa. Já é tarde da noite quando Angela acorda com a gritaria que está rolando no cortiço. Ela pega o filho e procura por Álvaro. O vizinho aparece dizendo que a polícia está cumprindo uma ordem de despejo e Álvaro está do lado de fora, brigando com um policial. Nesse meio tempo, Leonardo consegue localizar a tal Úrsula, que reconhece o rapaz pelo nome e diz que conhece Mirtes e seu passado. Nervoso, o rapaz pergunta se a mulher tinha em seu poder uma carta que falava sobre o passado de sua mãe. Do outro lado da linha, Úrsula confirma que tinha a tal carta, mas vendeu. Leonardo insiste e pergunta se por acaso ela não ficou com nenhuma cópia ou, pelo menos, poderia dizer o que estava escrito, explicando que está disposto a pagar, desde que saiba o que continha no bilhete. Angela tenta ligar para a polícia, mas Baldomero aparece e arranca o celular da moça. Ela briga com o homem e ele a pega pelo braço, dando um mata-leão, enquanto um policial carrega o bebê para fora. Apavorada, a moça implora para pegar a criança e Baldomero a empurra para cima do agente, que lhe entrega a criança. Com a maior estupidez, o advogado empurra a moça para o pátio e, segundos depois, liga para Félix para avisar que já estão dentro do cortiço. Félix, avisando que pagou muito bem a polícia para que mantivesse todos fora do local, manda o comparsa fazer o que tem que fazer e sair imediatamente de lá. Logo que desliga, o infeliz comenta com seus botões: "Como eu gostaria de ver a cara da Luz nesse momento." E por falar em Luz, a moça está tentando proteger as crianças e a casa com uma vassoura apontada diretamente para a cara do policial, avisando para ele não se aproximar ou vai meter aquele troço na sua cabeça. O homem consegue desarmar a mulher e expulsa ela e as crianças da casa. No hospital, a coisa tá pegando fogo. Dário diz que o representante legal daquela empresa não está presente e, portanto, aquilo tudo é ilegal. Mas Samantha não quer saber e manda o pediatra cair fora se não quiser ser tirado à força pela segurança. Mas Dário não se cala e Samantha levanta o telefone. O rapaz resolve ir embora sem criar problemas e, dando continuidade à reunião, a mascarada diz que o próximo ponto trata-se da destituição de Leonardo, do cargo de presidente da fundação. Na periferia, todo mundo está literalmente no meio da rua. Angela comenta com Luz que precisam localizar Nancy imediatamente.
enquanto Ed cuida das crianças. A enfermeira, depois de perguntar se todos estão bem, pede um celular emprestado, pois levaram o seu. Estrelinha aparece com um aparelho que roubou de um dos agentes e leva uma bronca, mas a moça acaba aceitando o celular para chamar Nancy, que não atende. No consórcio, um dos sócios enfrenta Samantha e diz que os acionistas não estão de acordo em destituir Leonardo do cargo que tem na fundação. Samantha lembra que eles não pensaram duas vezes em votar com ela quando lhes ofereceu mais ações. Encerrando o encontro, a mulher manda todos pensarem muito bem no assunto antes da próxima reunião, pois quer Leonardo fora da empresa, e diz que espera o apoio de todos para se tornar a diretora-geral de todo o consórcio. Para finalizar, a mulher avisa que logo eles serão convocados por um tabelião, para receber mais ações por seus esforços, e enquanto Leonardo dá instruções a Nélida, que uma mulher chamada Úrsula vai procurar por ele e quer que a enfermeira, com muita descrição, encaminhe a moça ao seu consultório, Angela, que não conseguiu falar com Nancy, tenta ligar para o médico. Ela finalmente consegue falar com Leonardo e conta o que aconteceu. Apavorado, o rapaz larga tudo e diz que vai correndo encontrá-la, mas ela diz que prefere encontrá-lo na delegacia, pois Abel e Álvaro foram detidos. Mas, quando está saindo do consultório, Leonardo recebe a visita de Dário, que chega correndo para contar o que Samantha aprontou na reunião de acionistas. Mas o moço avisa que não tem como conversar naquele momento, pois precisa sair. Na delegacia, Abel se estressa por estar preso, enquanto Álvaro mantém sua serenidade de costume, quando lhe interessa, é óbvio. E de volta ao esconderijo do comparsa, Baldomero conta como aconteceu tudo, inclusive elogiando os policiais que se comportaram como deveriam. Baldomero ainda conta que tudo correu muito bem e o vizinho continua infiltrado. Félix pergunta se o comparsa trouxe tudo o que ele pediu e o advogado, abrindo uma cerveja, quer dar uma relaxada. Porém, o bandido recusa e diz que, a partir do dia seguinte, vai viver como merece, ou seja, um rei. No hospital, Dário resolve enfrentar Samantha sozinho e diz para a moça que ela está criando uma situação que pode acabar nos tribunais. O moço lembra que Geraldo não era bobo e deve ter se prevenido. Mas a moça resolve dar a palavra final, afirmando: "Você acha mesmo que vou permitir que aquelas duas interesseiras fiquem com as ações do meu pai? Isso nunca vai acontecer. Além disso, você não é ninguém para me dizer o que devo ou não fazer. Você é um cão traidor e escolheu o lado errado. Você poderia ter a mim, com tudo o que valho, mas preferiu me desprezar e agora vai pagar todas as consequências." O médico pergunta se ela vai demiti-lo e a moça, avisando que agora tem todo o poder, pois todos os acionistas estão em seu bolso, manda o rapaz embora da sala dela e do hospital. Enquanto isso, na delegacia, Luz, Pablo e Ângela tentam negociar com o guarda a soltura de Álvaro e Abel, contando o que aconteceu no cortiço, mas não adianta. Pablo diz que foram roubados e querem fazer uma denúncia, mas o agente avisa que sem provas, não há denúncia. Leonardo chega e toma ciência da situação. Ele diz que vai ajudar a resolver tudo, mas primeiro precisa providenciar um lugar para todo mundo passar a noite. E o rapaz, que às vezes não raciocina direito, avisa a Ângela que ela vai com o bebê para seu apartamento, e a moça se vê obrigada a dizer que jamais dividiria o mesmo teto que Salma. O médico tem a ideia de tentar alojar todo mundo no hospital por aquela noite, e Ângela avisa a Pablo e Luz que vai com ele. Nesse meio tempo, Samantha chega em casa feliz da vida com o que conseguiu naquele dia, e se atira na cama. Mas é surpreendida por Félix, que aparece carregando uma garrafa de vinho e 2 taças, dizendo que está explorando sua nova casa. A moça lembra que combinou que ele poderia se esconder na mansão, desde que mantivesse distância. Mas o sujeito, com cara de bobalhão, coloca sua malinha em cima da cômoda e diz a Samantha que apenas queria jantar e brindar pelas vitórias que tiveram. Sentando na cama da moça, ele diz que está à sua disposição, desde que ela pague o que ele determine. Samantha diz que já deu ao sujeito muito dinheiro, mas Félix lembra que nem tudo se paga com grana. A moça resiste, dizendo pro cara não confundir as coisas, pois os dois são de mundos muito diferentes. O sujeito tira a taça de vinho da mão de Samantha e se ajoelha na cama, tentando acariciar a moça que evita a sua mão boba. Mas o homem diz a ela que só queria ver a sua cicatriz, lembrando que ele tem muitas, e elas o lembram de suas batalhas. Félix tenta beijar Samantha, que o evita mais uma vez perguntando o que ele está pensando, mas o meliante usa todas as suas manhas e acaba seduzindo a moça para um belo lesco-lesco. No hospital, Nélida conta a Leonardo que Samantha deixou ordens para que não deixem nem Ângela, nem ninguém do cortiço entrar. Nélida aconselha o rapaz e a enfermeira a conversarem com Dário, pois ao que parece,
Ele e Samantha tiveram uma forte discussão por causa das mudanças drásticas que a moça implementou na empresa. Angela pega o telefone do médico emprestado para tentar localizar o pediatra. Nesse meio tempo, Nélida lembra a Leonardo que Úrsula esteve ali e ficou esperando por ele por um bom tempo, mas foi embora chateada e disse que o doutor acabou de perder sua única oportunidade. No cortiço, Angela comenta com Luz que esqueceu que tinha guardado os recibos da fundação e o dinheiro que recebeu em um móvel trancado à chave em seu quarto e precisa recuperar os documentos o quanto antes, ou vai estar em sérios problemas. Félix consegue dormir com Samantha depois de ter se mudado para a mansão com a desculpa de que precisava de um esconderijo novo. Na calçada do cortiço, a galera se acomoda como pode, uns dormindo dentro dos carros e outros na rua mesmo. No dia seguinte, Néstor encontra Álvaro na cadeia. O rapaz pede que ele venda uma de suas moedas de ouro e compre comida para todos do cortiço. A galera começa a acordar para enfrentar o dia, enquanto Ângela e Luz arrumam Gibo para sua apresentação na Televisa. Como todo mundo está sem celular, a enfermeira avisa aos amigos que Leonardo está tentando falar com Nancy e Ed diz que vai sair para tentar encontrar outro aparelho. Nestor chega com a comida, dizendo que foi Álvaro quem mandou. Ele também explica que o rapaz mandou reservar um quarto no hotel para Ângela e seu bebê. Porém, a moça diz que não arreda o pé dali, pois precisa protestar até que seja feita a justiça. Algumas horas depois, Gibo disputa a batalha final no concurso de canto. Nesse meio tempo, Leonardo chega para ver como está a namorada e o bebê. Ela conta a ele e a Ed que tem documentos e dinheiro de doação guardados em casa e precisa entrar no cortiço, ou poderá se meter em graves problemas. Ed, então, tem uma ideia e chama Estrelinha e pede que a menina ensine como entrar nas casas sem ser percebida. Um dos vizinhos escuta e diz que, se isso for possível, talvez possam também entrar para tomar banho e pegar algumas coisas. Ângela acha arriscado. Leonardo diz que precisam fazer isso de forma ordenada para não serem percebidos, pois se descobrirem, a denúncia que fizeram vai por água abaixo. Na produtora, o concorrente de Gibo acaba sendo interrompido pelo produtor, que quer saber por que o menino está tampando o nariz. O garoto responde que é porque não aguenta o fedor de Gibo, e o garoto já quer partir para a porrada. Mas o homem segura Gibo e o manda para o palco, para cantar. Pablo e Luz acompanham a apresentação do garoto cheios de orgulho. E no hospital, Úrsula aparece para fazer uma visitinha a Mirtes. A mulher, furiosa, manda a garota ir embora, antes que Leonardo a veja. Mas a moça conta que foi o próprio médico que entrou em contato com ela, procurando pela carta de Yolanda. Mirtes diz que então não precisam se preocupar, pois o bilhete já era. Mas a moça pergunta: "E você acha que sou tão idiota assim, para não ficar com uma cópia?" A mulher fica possuída e pergunta como a moça foi capaz de fazer isso. Porém, Úrsula, folheando uma revista, conta que não só guardou uma cópia, como também sabe o conteúdo de Có, e por isso é melhor Mirtes ir soltando mais dinheiro, ou vai ser obrigada a vender a informação a Leonardo. Ela explica que a mãe continua presa, e por isso tem muitos gastos, mas avisa que não vai deixar passar uma oportunidade daquelas, deixando claro para a socialite que a decisão é dela. Apavorada, Mirtes manda a moça passar mais tarde, pois vai conseguir o dinheiro. Ângela e Leonardo conseguem entrar em casa e percebem que está tudo destruído. O médico conta que conseguiu falar com Nancy, e ela vai tomar o primeiro avião de volta para a capital. Quando entra no quarto, a enfermeira se desespera, pois descobre que os documentos e o dinheiro da doação sumiram. Enquanto isso, o trio do Demo se reúne na sala de Samantha, que conta que o povo do cortiço foi despejado e ainda ficou sem seus pertences. Salma e Mirtes comemoram, mas Samantha tem mais uma coisa para contar. Ela revela que já tomou o controle do hospital e entrega à oxigenada uma caixinha com o celular de Ângela, avisando que o aparelho está desbloqueado e a comparsa pode usar como quiser as informações que estiverem ali e depois devolva. Mirtes pergunta se os aparelhos não podem ser rastreados, mas a maluca mascarada diz que tirou essa função de todos os celulares que foram confiscados. A socialite elogia a moça, dizendo que ela não deixou ponta solta na arapuca. Samantha, por sua vez, diz que a melhor coisa que fez foi se aliar com Félix, pois ele é muito eficiente e recomenda o rapaz para as duas infelizes que fazem parte de sua gangue do mal. Mirtes deixa escapar que vai precisar dos serviços de Félix em breve, mas não conta por quê. Salma resolve reclamar que o marido passou a noite toda com a enfermeira, mas a ex-influencer responde que ela não precisa mais se preocupar, pois aquele é o princípio do fim da enfermeira, e depois disso, ela não vai incomodar nunca mais. Na produtora, Gibo recebe a notícia de que passou para a etapa final do concurso.
E Salma, já em casa, futrica no celular de Ângela até que encontra a gravação que a moça fez, um dia de madrugada, quando, seguindo os conselhos de Clarinha, resolveu desabafar para si mesma, dizendo que está cada vez mais convencida de que deve voltar para Real del Mar e que percebeu que Álvaro está muito frágil. Enquanto isso, Mirtes recebe Úrsula na mansão. A moça comenta que ficou contente com a decisão da mulher em comprar mais um tempinho por sua liberdade. Irritada, a socialite manda a moça se calar e avisa que vai buscar o dinheiro, mas Félix aparece e pergunta se a moça sabe o que acontece com as pessoas que querem se fazer de espertas. Assustada, Úrsula diz que não, e o sujeito, encostando uma arma com silenciador na barriga da moça, mata a garota sem piscar. Algumas horas mais tarde, Ângela vai tirar satisfações com Samantha, querendo saber por que ela não deixou seu povo entrar no hospital na noite anterior. A mascarada explica que agora ela é a nova diretora-geral do consórcio Vega. Vendo a surpresa de Ângela com a novidade, Samantha emenda: "Você não esperava por isso, não é verdade? Assim como tenho certeza que você não esperava o despejo de todos os moradores daquela pocilga que vocês chamam de lar. Como vocês passaram a noite no meio da rua?" A enfermeira fica ainda mais surpresa e quer saber como a moça soube o que aconteceu no cortiço. Mas a doida, dando uma girada na poltrona, afirma que é uma beleza saber que, finalmente, Ângela e seus amigos estão pagando tudo o que fizeram. Ângela se dá conta que Samantha está por trás do despejo e ela resolve perguntar se a enfermeira acabou mesmo ficando sem roupas, sem banho e ainda sem alguns papéis importantes. Irritada, a enfermeira manda a ex-influencer para com joguinhos, mas Samantha deixa transparecer que está com os documentos da fundação e diz: "Você quer que seus amigos imundos retornem para seus barracos? Você quer recuperar sua fundação, seu dinheiro e seus recibos? Pois é muito fácil. Basta você assinar esse documento recusando as ações que meu pai te deu. Se fizer isso, pode ir embora para seu povoado e fazer o que quiser. Mas, se você ficar, você e todos os seus amigos serão prejudicados." Ângela pega o documento e rasga tudo, avisando que vai lutar e ganhar dela. Mas Samantha, furiosa, diz: "Você não tem ideia do erro que acabou de cometer. Você não tem nenhuma possibilidade de ganhar de mim. Você sabia que pode ser presa se não apresentar o dinheiro e os recibos da fundação?" Respondendo que sabe do risco que está correndo, a enfermeira deixa claro que vai enfrentar o que tiver que enfrentar. Indignada, Samantha avisa: "Eu vou te separar de Álvaro, custe o que custar. E se você for presa, vai ficar sem Leonardo e ainda não poderá acompanhar o crescimento do seu bastardinho." Mas a baixinha, que não está para brincadeira, responde: "Sua estratégia sempre foi se livrar de quem não obedece às ordens. Mas eu vou te enfrentar, pois não tenho medo. Meta de uma vez nessa sua cachola doente que não vou abrir mão de nada nem de ninguém." Nesse meio tempo, Salma termina de ouvir a gravação do desabafo de Ângela e liga para Leonardo, que está em atendimento. O rapaz não atende, e ela decide mandar uma mensagem, dizendo que precisa falar com ele. Na mansão, Félix coloca a defunta na mala do carro, mas Mirtes, que está acompanhando a faxina do assassinato, pergunta ao bandido se ele encontrou alguma coisa com a moça. Indo direto ao ponto, o meliante revela que não encontrou a tal carta, mas pretende deixar a moça morta durante um tempo aí mesmo, dentro do porta-malas, pois não acha de bom tom jogar o corpo dela no lixão durante o dia. Mirtes comenta que não se sente confortável com um defunto em casa, e Félix, então, pergunta se ela prefere que ele enterre a moça no jardim mesmo. Vendo que com o sujeito o buraco é mais embaixo, a mulher resolve ceder, mas avisa para ele não deixar rastros. De saco cheio, Félix comenta com seus botões que só não se livra de Mirtes porque ela está lhe pagando um bom dinheiro. Nancy volta de Real del Mar e consegue libertar Álvaro e Abel da cadeia. Na produtora, Pablo e Luz ficam sabendo que, agora, Gibo precisa apenas competir com mais um garoto, mas não precisará voltar à produtora. Curioso, o menino pergunta ao produtor o que aconteceria se ele ganhasse o concurso. O produtor explica que, provavelmente, ele gravaria o tema principal de uma das novelas da Televisa e ainda poderia gravar todo um disco para lançar sua carreira como cantor. A emoção é tanta que o garoto chega a desmaiar. Todo mundo sai correndo para ajudar o menino que, abrindo os olhos, começa a rir e diz que enganou todo mundo. Gibo leva uma bronca da mãe, mas o produtor, rindo, diz que com aquilo já percebeu que o menino também tem vocação para ser ator. Ângela volta para casa e pega Abel saindo do banho. Ela comenta que sua ida ao hospital foi horrível e descobriu que Samantha está por trás do despejo. O mecânico pergunta se não foi Félix, mas a enfermeira argumenta que também pensou nisso, porém roubaram o dinheiro e os recibos da fundação, que foram parar nas mãos de Samantha, mas não sabe como.
Abel se dá conta que Samantha e Félix estão juntos nas trapaças e pede ajuda a Deus para que os proteja. Ângela diz que precisam fazer alguma coisa contra os dois, e o mecânico confessa que acabou sua paciência com Félix. A enfermeira comenta que espera que a polícia prenda logo o ex-marido de Luz, porém o rapaz diz que a polícia não vai fazer nada, pois Félix paga seus contatos para que lhe deixem em paz, afirmando que Félix é um gangster igual ao seu advogado Baldomero. Mas é simples o que tem que fazer, pois basta encontrar o sujeito e se livrar dele de uma vez por todas. Ângela tenta persuadir o mecânico a não fazer besteira, mas Estrelinha aparece avisando que acabaram as fraldas de Josué. Enquanto isso, na mansão, Félix explica a Baldomero que, fazendo os serviços para Samantha, ela está se comprometendo com ele cada vez mais, e, um dia, a mulher vai estar nas suas mãos. Baldomero se dá conta do plano do comparsa e percebe que a intenção de Félix é ficar com as propriedades e a fortuna de Samantha, mas resolve perguntar se o bandido não tem medo de ser preso com a ficha que tem. Saboreando sua long neck de costume, Félix lembra que quem está à frente da polícia na capital é o Coronel Salgado e ele está na sua listinha de propinas, afirmando que por isso está sossegado. Nestor vai ver Álvaro no cortiço e diz que está contente pelo rapaz estar solto. O moço comenta que isso não se deve a ele, e sim a Nancy. Fingindo não ouvir, o advogado conta que foi à empresa de telefonia e conseguiu recuperar os números antigos dos telefones dele e de Ângela, entregando 2 novos aparelhos para o rapaz. Feliz da vida, Álvaro diz que deve uma ao advogado, e ele deixa claro que, na verdade, o rapaz lhe deve muitas. Na mansão, Félix chama Elba, que revela que conhece o bandido, pois ele é o ex-marido de Luz. Desconfiado, o bandido corta o assunto e manda a empregada buscar mais cerveja e diz para ela chamá-lo de senhor. Na cozinha, Elba encontra Mirtes, que quer saber se a doméstica trouxe o que ela pediu. A mulher diz que sim, mas antes precisa servir seu novo patrão. No cortiço, Nestor oferece um de seus imóveis para que Álvaro e a filha se acomodem. O rapaz recusa e, agradecendo, diz que prefere ficar ali, pois Ângela não pensa em se mudar e ele precisa ser solidário. Mas a enfermeira chega bem na hora e decide escutar a conversa. Bem na hora, ela ouve Álvaro dizendo que seu medo da pobreza fez as maiores estupidezes de sua vida. Ângela entra e faz sinal para o advogado não dizer que ela está ali, mas o rapaz comenta que agora Ângela vai poder ligar para sua mãe com um novo celular e avisar que está tudo bem. Na casa ao lado, Guibo pergunta a Pablo por que seu pai colocou todo mundo para fora do cortiço, e diz que agora quer se divorciar de Félix, afirmando que o motorista é seu novo papai. Nesse meio tempo, Luz conversa com Abel, que confessa não ter mais paciência com as merdas de Félix e está disposto a tomar uma atitude. Bem na hora, Pablo aparece levando um saco plástico com uma maçã e um bilhete dentro. Ele entrega à esposa, que percebe que é um bilhete do ex-marido a ameaçando novamente. Foi a gota d'água. O mecânico avisa a Pablo que vai se encarregar do sujeito, pedindo que ele cuide bem de Luz. Na mansão, o trio Calafrio divide o resultado da trapaça da noite anterior. Samantha entrega o dinheiro da doação que roubou de Ângela para que ela possa devolver a Inhaque. Mirtes tenta pegar os recibos, mas a moça mascarada dá um tapão na mesa e diz que é ela quem vai ficar com aqueles documentos. A ex-influencer conta que Ângela não quis assinar a proposta que ela apresentou e vai mandar ao advogado que continue com o combinado. Mirtes resolve perguntar se a comparsa precisa mesmo manter Félix na mansão, pois é muito perigoso e podem acusá-la de cumplicidade. Salma concorda, mas para de falar quando ouve o bandido batendo a porta de entrada da casa. Félix percebe que as mulheres estavam falando dele, mas Samantha avisa que as 3 estavam pensando alto. Mas é ela quem tem a última palavra. Para piorar, ela pede às comparsas que vão embora e a deixem sozinha com o bandido, pois os dois precisam conversar. E, enquanto Ângela liga para a mãe, dizendo que está tudo bem, Pablo conta à Luz que Guibo resolveu chamá-lo de pai. Na mansão, Félix e Samantha já estão iniciando um novo rala e rola. O sujeito diz que não gosta das comparsas da moça, mas ela deixa claro que os dois vão continuar sendo sócios e combinando vingança com prazer. Mas é melhor que ele vá embora da mansão. Félix começa a rir, e por mais que Samantha tente argumentar, diz que acha difícil ele ir embora daquela casa, até porque sabe que a moça precisa muito dele. A moça quer saber por que ele está dizendo isso, e o bandido explica que, de dia, ela precisa dele para fazer os serviços que deseja, e à noite, para fazê-la feliz. Mandando o sujeito não se iludir, Samantha afirma que não precisa dele para nada, mas ele argumenta que na verdade ela vai precisar dele por toda a vida.
porque ninguém vai querer um monstro como ela. Samantha arma a mão para dar um tapa na cara de Félix, mas segurando o braço da moça ele diz: ainda está para nascer a mulher que vai meter a mão em mim. E jogando a moça na cama grita: não esqueça que sou eu quem está fazendo favores para você, e só vou embora quando tiver afim. Mas Samantha insiste, e diz que é melhor que ele vá procurar esconderijo em outro lugar. No cortiço, Angela cuida de um machucado no braço de Nancy, que diz que as duas precisam sair logo dali, antes que as autoridades descubram que voltaram para a casa. Preocupada, a advogada pergunta onde está Abel, e a enfermeira conta que o rapaz saiu furioso, depois do bilhete de Félix, que Luz recebeu, e tem medo que o rapaz faça uma loucura. No apartamento de Leonardo, Salma devolve parte do dinheiro de Inak, dizendo que Mirtes ficou com uma comissão. Guardando o cheque no bolso, o rapaz diz que espera que tenha fundos, mas quer saber do restante da grana. Salma confirma que o cheque é quente, mas vai ter que pagar o resto em espécie. O moço não perde a oportunidade e, se aproximando da vadia, diz que pode receber de outra forma. Salma passa a mão no telefone e liga para Nélida para saber onde está o marido. A enfermeira conta que Leonardo está em cirurgia e vai demorar. Ela desliga o celular, dizendo que o esposo vai demorar a chegar em casa, e enquanto isso, poderiam recordar os velhos tempos. No cortiço, enquanto arruma suas coisas, Nancy conta que foi a Real Del Mar à toa, pois poderiam ter mandado os documentos por e-mail ou correio, mas desconfia que seu afastamento da capital justamente naquele dia foi parte de uma estratégia para tirá-la da cidade e não pudesse evitar o despejo. Angela comenta que tinha pensado nisso, e a advogada completa: foi muito estranho que a própria Mirtes tenha me mandado para o interior. Para mim, essa mulher está mancomunada com Samantha, e Samantha se tornou comparsa de Félix. A enfermeira sugere à advogada que continuem com o jogo de Mirtes para descobrir o que o trio Parada Dura quer. Nancy explica que a primeira coisa a fazer é resolver o problema do despejo, pois o que fizeram foi ilegal e com certeza pagaram não só ao juiz, como também aos policiais para fazerem o que fizeram na noite anterior. Angela lembra que os acusaram de não terem atendido os avisos de despejo, mas conta que nunca receberam esses documentos. A advogada, então, comenta que tem alguma coisa estranha acontecendo, mas precisam sair da casa o quanto antes. E enquanto Abel, num táxi, consegue localizar Baldomero e manda o motorista seguir o carro do sujeito, Nancy explica a Angela que Samantha tomou algumas medidas para tirar dela as ações deixadas por Geraldo. A enfermeira comenta que a mulher tem todos os recursos e será difícil reverter isso. Porém, a advogada, que de boba não tem nada, argumenta que se ela tivesse certeza de ter tudo o que precisa para tornar a situação irreversível, não teria feito chantagem. Nancy diz que tem certeza que consegue ganhar o processo das ações, mas o problema é que o tempo está contra elas, pois pode demorar muito tempo para sair uma decisão judicial e completa. O pior é que, enquanto isso, vamos ter que sobreviver sem dinheiro, sem trabalho e sem ter onde morar. Eu já sabia que ela ia meter contra a gente, isso era óbvio, mas o que ela não espera é como e com o que vamos lutar. Além disso, te prometo que vamos voltar para o cortiço. Angela lembra que, além disso, precisam dar o troco em Samantha. Mas Nancy lembra sobre o roubo dos recibos e dinheiro da fundação, avisando que precisam recuperar isto o mais rápido possível. Angela resolve ligar para Nélida. Ela pergunta por Leonardo, que não está atendendo ao telefone. A enfermeira explica que o rapaz está em cirurgia e então Angela pede à amiga um grande favor, avisando que ela não tem a obrigação de fazer nada se não quiser. A enfermeira pede a Nélida que a ajude a entrar no hospital. A mulher avisa que a moça pode estar correndo perigo, caso Samantha descubra, mas ela insiste e a enfermeira-chefe acaba aceitando ajudar. Alguns momentos mais tarde, Nélida consegue colocar a amiga para dentro, mas pede que ela tenha muito cuidado, pois Samantha tem olhos em todos os lados do hospital. A moça resolve dizer que não sabe o que Samantha fez para criar todo aquele caos e ainda revela que a mulher está por trás do despejo dos moradores do cortiço. Angela aproveita para perguntar por Leonardo e descobre que ele está na sala de Samantha já faz algum tempo. Enquanto isso, no andar de cima, Leonardo tenta explicar que a nova chefa não pode demitir nem Angela nem Dário, pois os dois são empregados da fundação e, além disso, a moça é estudante de medicina. O rapaz avisa que, se Samantha tentar demitir Angela, estará indo contra a lei, já que isso só pode ser feito depois que a faculdade for informada e der um prazo para a moça procurar outro lugar para fazer suas práticas. Mas a doida não se curva e diz que tem todo o tempo do mundo, os melhores advogados e muito dinheiro,
Portanto, está disposta a ser processada. Indignado, Leonardo deixa claro que é exatamente o que ele vai fazer, avisando que, como diretor da fundação, vai continuar dando acesso a Ângela e Dário. E a doente responde: se eu quiser, posso revogar a autonomia da sua querida fundação. Sou a dona deste hospital. Vê se entende de uma vez. O bate-boca entre os dois continua até que Leonardo, preocupado por ver o descaso da moça com a situação, diz que Clarinha mandou mensagem dizendo que Álvaro tem exames marcados para aquele dia, para investigar sua dor de cabeça, e ela não pode negar atendimento médico. Porém, dizendo sentir muito, a mascarada diz que é melhor procurar outro hospital, avisando ao médico que ele pode se retirar, pois precisa dirigir um hospital. Leonardo se levanta da cadeira e, enfiando o dedo na cara da moça, avisa que Dário vai continuar atendendo na pediatria, Álvaro vai fazer seus exames e, principalmente, Ângela volta a trabalhar no dia seguinte. Rindo, Samantha diz: tem certeza que você quer que ela volte a trabalhar? Porque se ela aparecer por aqui, vou ser obrigada a chamar a polícia e mandar prendê-la. Chamando a mulher de cínica, ele revela que sabe que foi ela quem roubou os recibos e o dinheiro da fundação que estavam na casa da enfermeira. A moça solta mais uma piadinha e o médico, morrendo de raiva, diz: você é uma desgraçada, Samantha, mas te juro que desta vez você não vai se dar bem. No consultório de Leonardo, Ângela, escondida, espera pelo seu amor, mas acha uma ecografia e se lembra dos momentos românticos que os dois passaram juntos. O rapaz chega e conta que a moça não vai mais precisar entrar escondida no hospital, pois já avisou a Samantha que ela trabalha na fundação, e na instituição, quem manda é ele. Os dois acabam se beijando ali mesmo, e Ângela resolve comentar que viu a ecografia da filha do médico e ficou encantada. Ele, por sua vez, deixa claro que queria muito que a menina fosse filha dela. Enquanto isso, Samantha liga para Félix e pede ao bandido para dar um sossega-leão em Leonardo. O sujeito pergunta qual jeito ela prefere, se é melhor uma overdose ou uma injeção de morfina. Do outro lado da linha, a mulher diz ao bandido que nem uma coisa nem outra, pois no momento, ela só quer que o amante faça o médico cantar um pouco. Félix diz para a comparsa considerar o trabalho feito, afirmando que, depois da sua visita, o indivíduo não vai mais causar problemas. Mas, antes de desligar, ele avisa que este serviço vai custar caro. Samantha simplesmente responde que não importa quanto vai custar ou de que forma ele quer receber o pagamento. Na porta do cortiço, um juiz de menor aparece, dizendo que está ali para revisar um caso complicado de adoção. Ed se apresenta e apresenta Estrelinha, dizendo que é deles que o homem está falando. O sujeito então pergunta o que está acontecendo e por que estão todos na rua. Ao saber que os rapazes foram despejados, o homem determina que a garota volte para o orfanato, pois não pode autorizar que a menina durma na rua. No hospital, enquanto Álvaro faz os exames, Clarinha, que está com Sebastião, agradece a Nélida, que entrega um kit de medicamento para os moradores do cortiço que estão machucados. A mulher explica que tudo foi graças a Leonardo. Mas, quando o casalzinho fica sozinho, Sebastião resolve declarar seu amor por Clarinha, e ela, sem querer, diz que também gosta do rapaz. Os dois acabam se beijando, e bem na hora, Dário está passando pelo local. Baldomero chega tarde na mansão Vega e entrega o dinheiro que recolheu para Félix. O sujeito explica que pediu que o advogado se apressasse porque Samantha pediu que dessem um para quieto em Leonardo. Reticente, Baldomero comenta que espera que este serviço seja bem pago. E Félix, dizendo que isso não é problema dele, lembra que já avisou que fazer favores à moça é um investimento, pois logo serão donos de tudo. Parando ao lado do carro, Félix manda Baldomero abrir a porta para ele entrar. O rapaz reclama, mas obedece. Porém, quando o sujeito já está no carro, Abel aparece com uma pedra na mão e rende Baldomero, pedindo as chaves do veículo. Calmamente, Félix desce do carro e diz, enquanto engatilha a arma: eu já te disse, Abel, quem manda aqui sou eu. Agora você realmente é muito corajoso. Porém, o mecânico, fazendo jus à sua força, atira o paralelepípedo direto na mão do bandido e derruba a pistola. Ele corre e pega o revólver. Abel aponta a arma para os bandidos. Félix tenta negociar jogando um maço de notas em cima do capô do carro. O mecânico continua mantendo os dois na mira, mas acaba dando bobeira e fica de costas para Baldomero, enquanto o ex-marido de Luz o distrai, desafiando o rapaz. Os dois brigam. Um tiro é disparado para o alto, e aí acontece aquela clássica cena dos dois se embolando quando a pistola dispara e os dois se olham sem saber direito o que aconteceu.
Do outro lado da cidade, Salma chega ao hospital e, ao ver Nélida, pergunta por Leonardo. Sem graça, a enfermeira mente e diz que o médico está na emergência, mas está ocupado, pois vai receber um fornecedor. Ela até tenta pedir que Salma espere o marido na recepção, mas a moça, mal educada, diz simplesmente que não está afim. No consultório de Leonardo, Salma aparece e pega Leonardo e Ângela se beijando. Ela mete um tapa na cara da enfermeira e saca o celular da bolsa, avisando ao médico que agora vai provar que aquela vadia não o ama. Ela coloca a gravação da moça para rodar, mas só na parte que fala sobre Álvaro e de como o amor dos dois foi bonito, pois dele nasceu Josué. A enfermeira explica que o pedaço que ele ouviu está fora de contexto, pois ele não ouviu tudo o que ela gravou e que aquilo foi como uma recordação de um momento de sua vida, mas existe outra parte em que ela declara seu amor pelo rapaz. Se dando conta de que aquela era uma gravação pessoal e privada e que só teria acesso quem estivesse com seu celular, que foi roubado, Ângela acusa Salma de fazer parte da gangue de Samantha, lembrando que seu aparelho foi tirado pelas pessoas que expulsaram os moradores do cortiço. E como sabe que Samantha estava por trás do despejo, é óbvio que as duas são comparsas. A entojada, depois disso, não sabe o que responder. Na porta da mansão, desta vez, quem se dá mal é Félix. Baldomero começa a chamar Abel de assassino, que, assustado, larga a arma e sai correndo. Enquanto isso, Salma, fazendo cara de paisagem, diz que não sabe do que a moça está falando. Ângela explica tudo de novo, e Salma ainda pergunta se ela tem como provar, ou se apenas está dizendo aquele monte de merda, só para não dar explicação para Leonardo. Virando-se para o marido, a mulher diz: "E você? Ainda não se deu conta de quem é essa mosca morta? Não sei mais de que prova você precisa, Leonardo. A única coisa que ela quer é te extorquir." O médico enfrenta a esposa e quer saber de onde ela tirou a gravação. Mas Salma vira o jogo e, mudando de assunto, responde: "Mesmo eu encontrando você várias vezes e sendo infiel a mim com essa vagabunda bem na minha cara, você ainda se acha no direito de me questionar, Leonardo? É ela quem tem muitas coisas para explicar, não eu." E o doutor, de saco cheio do tititi, diz à esposa que se alguém precisa conversar com Ângela, é ele, e não ela. Portanto, é melhor a moça enfiar a viola no saco e dar o pinote dali, pois ele não tá afim de ver mais a cara dela. Mas antes de sair, Salma larga a seguinte pérola: "Eu sou mesmo uma estúpida que gosta de ser enganada. Não fique surpreso se você me procurar e não me encontrar mais, Leonardo." E metendo o dedo na cara da enfermeira, diz: "E você, nem pense que vou deixar minha filha sem pai." Logo depois que Salma sai, Leonardo manda Ângela esclarecer exatamente o que dizia aquela gravação. Na recepção, Dário, escondido, escuta Clarinha dizer a Sebastião que está afim dele, mas precisa de tempo, lembrando que seu pai já deve estar saindo dos exames. Álvaro encontra o pediatra e percebe que ele não está bem. Dário resolve confessar que acabou de levar a maior patada da vida, pois viu Clarinha se beijando com Sebastião. Porém, ele diz que isso ele já esperava, mas o que mais dói é ver a mulher que ama nos braços de outro homem, e só agora está começando a entender isso. Na periferia, Ed tenta negociar com o promotor da infância, para que ele não leve Clarinha de volta para o orfanato, contando o que aconteceu. Porém, o homem só se convence em deixar a menina aquela noite com ele, porque Oscar se mete e diz que justamente foi ali para buscar os dois que vão passar a viver com ele em seu apartamento. Depois que o homem sai, Ed cai no choro, pedindo ao crush que não deixem que levem sua filhinha. Oscar garante que não vai permitir que isso aconteça, apesar de ainda não saber ao certo o que deve fazer. Nesse meio tempo, tá rolando a maior DR no setor clínico do hospital. É que Leonardo só escuta o que quer e continua insistindo na tal gravação, por mais que Ângela diga que ele não ouviu tudo e coisa e tal. Leonardo escorrega novamente no patê e diz à namorada que não acredita em nada, pois não pode estar tranquilo até descobrir exatamente o que está acontecendo entre ela e o ex-marido. A moça perde a paciência. Samantha chega bem na hora em que Ângela está declarando seu amor pelo médico. Batendo palmas, a moça, que está com um segurança, diz: "Mas que situação tão comovente, Rain." Félix chega baleado à emergência do hospital, acompanhado da polícia. Galego aparece e Nélida conta que é o ex-marido de Luz. Surpreso, o médico confirma se é o mesmo que tentou matar Pablo, e a enfermeira diz que sim. Examinando o paciente, Galegos pede a Nélida que encaminhe o rapaz imediatamente para a cirurgia, pois ele está perdendo muito sangue. Mas antes de levar o meliante, a enfermeira explica que ele veio acompanhado da polícia, pois era um fugitivo.
E logo que a mulher sai, no maior estilo Jack Kruger, Félix abre os olhos, segura a mão do médico e desmaia novamente. Já é tarde quando Abel chega em casa. Nancy, apavorada, quer saber onde o rapaz estava. Muito assustado, o rapaz conta que acha que matou o Félix e diz que conseguiu localizar o sujeito, que estava na mansão Vega, pois seguiu Baldomero. Abel conta ainda que enfrentou Baldomero com uma pedra, mas Félix apareceu e ele enfrentou o sujeito também. Porém, o meliante estava armado, os dois acabaram brigando e a pistola disparou, acertando o homem na barriga. Nancy, tentando raciocinar, diz que o melhor a fazer agora é ligar para os hospitais e descobrir se Félix está vivo. Depois, Abel precisa se esconder e o melhor lugar é o cortiço, pois a polícia acha que eles não conseguiram entrar devido ao embargo da propriedade. Guigo escuta a conversa e, chorando, pede a Abel que o que ele acabou de contar seja mentira. E vendo que é verdade, o garoto corre para o quarto e se tranca, chorando. Abel, do lado de fora, tenta falar com o menino. Luz chega e avisa ao rapaz que é melhor deixar o garoto sozinho. Nesse meio tempo, no hospital, Leonardo enfrenta Samantha, que avisa que Angela pode sair dali por bem ou por mal. E, se insistir em ficar, vai sair dali algemada. O médico revela que sabe que a mulher armou tudo, mas ela pergunta se o rapaz pode provar o que está dizendo, avisando que, enquanto ele encontra as provas, a vadia vai ficar na cadeia. Leonardo evita que o segurança tire Angela à força, mas a moça resolve ir embora e evitar mais incidentes. Dário aparece e, revoltado, diz a Samantha para ela se ligar no que está fazendo, pois a vida dá muitas voltas. De volta à sua sala, Samantha recebe uma ligação de Baldomero, que avisa que Félix foi baleado e está no hospital. Em casa, Nancy conversa com Abel e lembra que a dívida de água do local, além do despejo, são fatos suficientes para ligá-lo a Félix e ainda acusá-lo de ter atirado no meliante, por um acerto de contas. Luz vai ver Félix, que ainda está desacordado. Ela aproveita para dizer ao sujeito que ele não conseguiu matar o amor que existe entre ela e Pablo. No meio do assunto, ele acorda, assustando a moça e a ameaça, mesmo que não esteja conseguindo falar direito, por causa da dor. No cortiço, enquanto Angela embala o bebê, Álvaro decide começar com o mesmo xalalá. Mais uma vez, a enfermeira deixa claro que não quer nada com o ex-marido e diz que não consegue confiar nele. Leonardo chega bem na hora e diz que tem uma ideia para mudar a situação, perguntando se o beijo que ele deu na moça foi ou não roubado.